Boa noite, boa noite. Glória a Deus. É com muita alegria que quero trazer uma palavra para a tua vida nessa noite. Amém? Quantos aqui querem receber uma palavra que vai transformar, que vai impactar? Amém? Glória a Deus. Esse é o meu desejo nessa noite. E eu queria, antes de tudo, orar para que o Espírito Santo me conduzisse nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós nesse momento estamos aqui, Senhor, disponíveis, Senhor, para o Teu falar, para o Teu agir, Senhor. Me coloco, Senhor, na Tua direção agora, me coloco na Tua presença, para que o Senhor possa me usar nessa noite, para que eu possa ser a Tua boca nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Bispo Francisco, no nosso discipulado, ele tem falado muito sobre arrependimento. Inclusive agora no mês de outubro vai ser o mês em que nós vamos abordar esse tema, arrependimento, e o quão importante esse tema é, principalmente para as nossas vidas, e é isso que a gente vai entender, como a fé e o arrependimento, elas têm que andar conectadas, juntas, alinhadas, amém? E o tema da minha palavra é o arrependimento que gera maturidade. O arrependimento que gera maturidade. E eu queria trazer, antes de a gente começar propriamente dito a pregar, obrigado, meu amigo. Eu queria deixar uma reflexão para você. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, num culto de fé, e nós vamos pedir algo a Deus, nós vamos colocar aqui todos aqueles nossos sonhos, aqueles nossos desejos, e você não está errado em fazer isso. Esse é o lugar onde nós vamos nos derramar, nós vamos clamar, onde a nossa fé vai ser acionada a tal forma que nós vamos ver do céu vir o nosso milagre, Deus mandar aquilo que nós queremos. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você tem maturidade para administrar aquilo que o Senhor vai te dar? Eu quero que você faça uma reflexão sincera no teu coração hoje. Será que de repente aquilo que você veio buscar hoje, se hoje Deus chegasse e te desse, você teria maturidade para que isso fosse bênção na sua vida? Ou será que isso seria talvez uma maldição na sua vida? Isso é uma pergunta muito interessante. E é isso que nós vamos falar sobre essa noite, sobre a maturidade, que é gerada muitas vezes através do arrependimento. O maior perigo não é ter poder, mas antes de ter o poder, é ter a maturidade. Senão o poder, quando chega na mão de uma pessoa imatura, ele vira maldição, ele não vira bênção. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos profetizar, nós vamos lançar palavras sobre a sua vida. E aquilo que Deus vai entregar nessa noite na tua vida, não vai ser uma destruição, nem uma maldição para a tua vida. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Eu creio nisso. Amém? E uma outra pergunta que eu vou fazer para você nessa noite: quem aqui, não precisa levantar a mão, mas é uma pergunta de reflexão. Quem aqui já se sentiu tão longe de Deus, que se sentiu indigno de pedir algo para Deus? Você já se sentiu assim? Tão sujo talvez, tão longe de Deus, que talvez você fale assim: eu não sou digno de pedir isso para Deus. Eu não sou digno de pedir isso para Deus. Às vezes não é a falta de fé que Deus pode fazer alguma coisa, mas é a falta de fé que Ele ainda nos ama. Muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade de entender que Deus nos ama, apesar das nossas dores, das nossas dificuldades, da nossa falta de fé. Deus nos ama. E como é difícil às vezes a gente entender quando nós estamos tão longe da presença de Deus. E nessa noite eu quero trazer aqui um personagem para embasar isso que eu quero falar para vocês. Você já ouviu falar na história de Manassés? Do rei Manassés. Antes de falar do rei Manassés, eu quero te contar a história do pai de Manassés, o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um cara fantástico.
Só para te dar eu gosto de fazer esse paralelo na história, para fazer você entender o contexto, porque muitas vezes a gente solta palavras soltas dentro da palavra, e quem não tem um conhecimento profundo da palavra, às vezes fica boiando, e não entende o porquê e a profundidade daquilo que nós estamos falando. Então eu gosto de dar um contexto, para que você entenda, e entenda o que estava passando naquele momento. Então existiu o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que quando reinou trouxe a presença de Deus para aquele lugar. Davi foi um homem que não viu derrota, foi um homem que estabeleceu o tabernáculo de Davi. Ele botou a presença de Deus no mais alto monte, no monte Sião, e falou assim: não haverá mais sacrifício de louvor, de sacrifício perante a presença do Senhor, mas só haverá sacrifício de louvor. E ele estabeleceu o tabernáculo de Davi, 24 horas de adoração diante da presença, e a presença do Senhor veio sobre Israel. Davi não viu derrota, foi um tempo de prosperidade, de riqueza, de crescimento, até que veio o seu filho Salomão, pediu sabedoria, e Salomão, ele foi muito bem, até a página 37, até de repente, ele fez acordos de paz, casou com mulheres, que era o que Deus tinha dito para ele não fazer, mulheres de outras religiões, de outros lugares, e aquelas mulheres começaram a trazer adoração a outros deuses. E depois que Salomão morreu, outros vieram após ele, e começou a viver um tempo de idolatria em Israel, um momento de levantar novos deuses, de apostasia, de se esquecer da fé. E de repente vem o rei Ezequias, que é o pai desse personagem que nós vamos falar, e ele vem quebrando todo aquele paradigma. Ele começa a relevantar os altares do Senhor, ele começa a destruir os altares de Baal, ele começa a destruir os altares dos outros deuses, e começa a estabelecer ali de novo um momento de presença do Senhor, um momento de intimidade com o Senhor, e começou a vir uma outra nova era sobre Israel, um avivamento sobre Israel. Mas ele também pisou um pouco na bola. E o rei Isaías, e o profeta Isaías falou que ele morreria. Mas o arrependimento do coração dele fez com que ele clamasse ao Senhor tão intensamente, que o Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. E dentro desses 15 anos de vida aconteceu algo, que se ele tivesse morrido antes, talvez a geração dele perderia o trono, porque ele só tinha mulheres na linhagem de sucessão dele. E de repente, dentro desses 15 anos, nasce Manassés. Só que, quando Manassés tinha 12 anos, o que acontece? O rei Ezequias morre. E aquele menino de 12 anos assume o poder, assume o reino. E agora, a gente vai começar a pregar. Amém? Vamos entender o que aconteceu com Manassés. Manassés tinha apenas 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Vamos lá. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel avançava. Ele construiu de novo lugares pagãos de adoração que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração do deus Baal, fez postes a deusas Acera e adorou as estrelas. Vamos lá. Construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Deus já tinha dado uma ordem, que ele deveria ser adorado para sempre. E nesse momento Manassés, ele descumpre essa ordem. Nos dois partes do templo, Manassés construiu altares de adoração às estrelas. Olha o que ele fez. Ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Fazia adivinhações, praticava magia, feitiçaria, costumava adivinhar, adivinhos e médios. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que o Senhor ficasse irado com ele. Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Acera no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor já tinha dito a Davi, ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi esse templo, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde eu seria adorado para sempre. E Manassés fez isso. E se o povo de Israel obedecesse todos os seus mandamentos,
e fez tudo o que manda a lei de Moisés, então eu não deixaria que sejam expulsos. Ou seja, Deus tinha dado uma promessa: se o povo de Israel obedecesse os mandamentos e fizesse tudo o que a lei de Moisés mandasse, eles jamais deixariam de ser expulsos da terra que Deus dos seus antepassados. Manassés levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações do Senhor. Deus havia expulsado da terra conforme o seu povo ia avançando. O Senhor Deus... Não, volta. Volta, é aqui. Quero parar nesse momento aqui para fazer uma reflexão com vocês. Muitas vezes a gente acha que essa postura de Manassés é uma postura terrível, horrível, não é verdade? Mas quantas vezes Deus tem promessas para a nossa vida, assim como Deus tinha prometido a Davi, Deus tinha prometido a Salomão, Deus tinha prometido, se obedecesse, eles não seriam expulsos da sua terra. E ele sabia dessa promessa, porque o judeu ele tinha essa cultura de pai para filho passarem as promessas. E eu acredito que o pai deles, tão aliançado com as verdades do reino, tinha passado isso para ele também. Mas a imaturidade afastou Manassés do propósito que ele tinha. E muitas vezes a nossa imaturidade também nos afasta do propósito de Deus. Muitas vezes a nossa imaturidade, nós esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós, tudo aquilo que Deus já prometeu sobre nós, e nós nos afundamos no pecado, nós nos afundamos nos nossos próprios desejos. E a palavra diz que o salário do pecado ele é a morte espiritual, o afastamento de Deus, a apostasia, esquecer de tudo aquilo que Deus já fez. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: tem solução para Manassés? Um homem que executou seus próprios filhos por uma mentira, de tanta cegueira espiritual que esse homem estava, tão longe de Deus que esse homem estava. Tem solução para esse homem? Ao ponto de Deus se irar contra ele. O rei improvável, o filho de Ezequias, o rei que amou a Deus, Manassés começou a reinar com 12 anos e quebrou toda a herança de fé que o pai tinha. Ele mergulhou nas trevas, ergueu altares aos deuses estranhos, trouxe idolatria para dentro do templo, sacrificou seus próprios filhos no fogo e mergulhou na feitiçaria. Um ponto sem volta aos olhos humanos. Sim, ele destruiu não apenas a sua fé, mas ele destruiu a fé de uma nação. Porque a liderança ele é responsável pelo caminhar de quem você lidera. Naquele momento, ele era o responsável pela morte espiritual, inclusive de Israel. Mas no versículo 10 acontece algo. Vamos lá no 10. O Senhor Deus falou com Manassés e com o seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Sabe uma grande característica quando nós estamos cegos espiritualmente? Nós não ouvimos mais a voz do nosso Deus. Nosso Deus, Ele continua falando. Deus está falando contigo hoje, Deus continua falando, mas quando nós somos imaturos, quando nós estamos cegos na nossa cegueira espiritual, nós não ouvimos a voz de Deus, e muitas vezes nós achamos que Deus está calado. Não, Deus está falando, Deus fala a todo momento, mas nós que não estamos mais disponíveis para ouvir a voz dEle. E nesse momento, mais uma vez, antes do Senhor agir, o Senhor falou. O Senhor Deus falou a Manassés e o seu povo, mas eles não deram atenção. E nessa noite, o Senhor toque o teu coração. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais são os teus desafios. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Eu não sei como você está. Eu não sei se a tua imaturidade tem te deixado cego. Você imagina só um poder desse tamanho na mão de um menino de 12 anos. Um menino que não tem maturidade. Um menino que com certeza ouviu vozes que não deveria ouvir. E começou a deixar o pecado tomar o teu coração. E muitas vezes diferente, nós não somos diferentes de Manassés. E eu quero falar para você outra coisa. Muitas vezes nós podemos estar assim como Manassés, longe do Senhor e dentro da igreja. E vindo da igreja. Porque o relacionamento com Deus não é só vir à igreja.
Deus quer um relacionamento íntimo. Deus quer um relacionamento sincero. Quando nós entendemos isso, quando nós entramos nesse ambiente onde querer Deus mais do que tudo, Deus começa a moldar o nosso coração, Deus começa a falar e os nossos ouvidos começam a ouvir, porque nesse momento Deus continuava falando com Manassés e com o povo, mas o povo estava tão longe que não escutava. Em nome de Jesus, nessa noite, você vai ouvir a voz do Senhor claramente no teu ouvido, amém? Você recebe essa palavra? Amém? Que toda apostasia, que todo aquilo que te afastava do Senhor, tudo aquilo que você conhece, mas você se deixou levar pelo pecado, te afastou de Deus, Deus continua te amando, Ele continua falando, mas você está com os teus ouvidos completamente fechados para ouvir a voz dEle. E aí eu faço a pergunta que eu fiz no início: se Deus te desse o que você veio pedir hoje, isso seria bênção ou maldição na sua vida? E olha o que acontece, versículo 11: por isso Deus permitiu que os comandantes do exército sírio invadissem o país de Judá. Eles prenderam Manassés com guinchos no seu nariz. Quando isso acontecia, era interessante. Eles vieram, eles tomaram e eles pegavam geralmente os príncipes, os reis, e levavam como escravos. E o resto do povo eles simplesmente executavam. Mas essa volta para a Babilônia, para a Síria, não era uma volta dentro do coisa, eles humilhavam. Ele era completamente humilhado no caminho, entendeu? Eles colocavam aqui um guincho igual de boi e no nariz, enfim, ele sofria várias humilhações durante o caminho. E esse foi o desfecho de Manassés. Vamos lá. Foi para a Babilônia. No seu sofrimento, Manassés orou com fervor ao Senhor, o seu Deus, cheio de humildade. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, igreja? Ele se arrependeu diante de Deus, dos seus antepassados. Aqui está uma chave. O arrependimento é uma chave que abre os céus. Agora, existe uma diferença entre o arrependimento e aquele, não, tudo bem, Senhor. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração muito bem. E Ele sabe quando é um arrependimento genuíno. Às vezes nós queremos mentir para quem está do nosso lado, nós queremos mentir para o nosso pastor, nós queremos mentir para a igreja, mas isso é você próprio que está se enganando. Porque Deus sabe o teu coração, Deus conhece o teu coração, e Ele sabe a sinceridade. E eu tenho certeza que naquele momento Ele olhou o coração de Manassés, e Ele viu um arrependimento genuíno. Deus permite que ele seja levado com guinchos para a Babilônia, sozinho, sem coroa, sem altar. E naquele momento ele clama a Deus de todo o seu coração. E o inesperado acontece. Vamos lá. Deus ouviu a oração e entendeu o seu pedido. E Deus permite que ele voltasse de volta para Jerusalém e fosse rei novamente. E aí acontece algo. Manassés, ele muda a postura. Ele tem uma nova revelação de quem Deus é. Porque muitas vezes é isso que falta para nós. É uma revelação de quem Deus é, para que mude tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente pode vir a vida inteira para a igreja. Eu posso falar isso de carteirinha, eu fui criado na igreja, gente. Assim como Manassés, eu fui criado na igreja. Mas existiu um momento que o Deus dos meus pais precisava ser o meu Deus. Eu precisava ter a minha revelação. E na minha adolescência, eu quis conhecer o mundo, porque eu não tinha revelação. E nesse momento, o Deus do pai de Manassés, através de uma revelação de arrependimento, passa a ser o Deus de Manassés. E tudo muda. Em nome de Jesus eu profetizo na tua vida hoje, você vai ter uma revelação de quem Deus é na tua vida.
Porque muitas vezes o que nós precisamos para mudar a nossa vida, para receber o nosso milagre, é realmente ter a revelação de quem nosso Deus é. Porque muitas vezes nós criamos um hábito de vir à igreja, nós não podemos passar a vida inteira, vou te falar a verdade, nós podemos passar a vida inteira dentro da igreja e não saber quem Deus é. A igreja é muito importante, mas a revelação de quem Deus é na tua vida é que vai fazer diferença. A igreja vai te ajudar a ter essa revelação, mas em nome de Jesus eu creio que hoje Deus vai revelar aqui nessa noite, Deus vai se revelar a você, amém? A fé que se transforma em arrependimento. A fé não se conquista, a fé também é acreditar que a misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. Se você não crê que o amor de Deus para a sua vida é maior do que o seu pecado, você não vai conseguir acessar ou vai conseguir receber a misericórdia, porque Deus é misericordioso, Ele já te perdoou, mas às vezes o pecado não nos deixa acessar a misericórdia do Senhor, porque nós não nos achamos dignos. O arrependimento, ele não é um remorso. Muitas vezes nós podemos confundir o arrependimento com o remorso, mas o arrependimento, ele é muito mais profundo do que um remorso. É confiar tanto na graça, que é a vida, sua vida muda de direção. Quando você tem um arrependimento, quando você sempre realmente se arrepende, o evangelho, ele começa a entrar no teu coração de forma diferente, porque o evangelho, ele é mudança de rota. Muitas vezes nós estamos olhando para o evangelho e querendo que o evangelho se molde a nós. Eu vou naquela determinada igreja porque falo o que eu quero ouvir. E aí é muito fácil, porque se o evangelho é a mudança, ele vai confrontar a nossa carne, ele vai te transformar, ele vai te fazer ser aquela pessoa que Deus quer que você seja, que Deus sonhou que você seja. Muitas vezes a palavra dele vai nos confrontar, sim. E se nós formos imaturos, assim como Manassés era, nós não tivermos a revelação de quem Deus é, nós vamos ficar pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, de bênção em bênção. Qual o pastor que ora mais? Ali tem poder, aqui não tem poder. Nós vamos ficar indo atrás de movimentos, e nós não vamos ter raízes profundas. Pode dar um amém aí, igreja? E o meu desejo nessa noite é que você tenha uma raiz tão profunda, que pode se levantar o vento que for, a tempestade que vier, você vai permanecer de pé. Você pode dar um amém forte, igreja? Você vai permanecer de pé. Não importa o vento, a tempestade, as tuas raízes são profundas. Mas isso só acontece quando você tem uma revelação de quem Deus é. Se eu não tiver revelação, eu quero que tudo se molde à minha vontade. E quando o Senhor vem com uma palavra que confronta o meu coração, a minha imaturidade me afasta dele. A minha imaturidade me afasta, porque eu sou criança, espiritualmente falando. Eu sou imaturo espiritualmente falando. E nessa noite, nós vamos declarar que toda a imaturidade vai cair por terra. E se levantarão homens e mulheres que terão uma revelação de quem Deus é, maduros, arrependidos do que foram e prontos para viver algo novo que Deus tem. O maior ato de fé de Manassés não foi reinar de novo, foi acreditar que Deus o amava. O grande milagre de Manassés não foi voltar e reinar, foi entender o amor de Deus sobre ele, entender o Deus misericordioso, o Deus que amava a vida dele, apesar de toda a sujeira. Existem pessoas que têm fé para pedir milagres, mas muitas vezes não têm a fé para pedir perdão. Muitas vezes a gente vem aqui e pede um milagre, quer que Deus faça. Ah, Deus me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Mas não tem fé para pedir perdão, para perdoar.
E nós vivemos aí muitas vezes aprisionados numa falta de perdão. E principalmente de nos perdoar. Mas nessa noite não. Nessa noite Deus vai trazer uma unção de arrependimento aqui, e cadeias serão quebradas, perdões serão liberados em nome de Jesus. Hoje Deus te chama para ter uma fé que não apenas se move montanhas, mas que move o coração. Que move o coração. A maior fé não é acreditar que Deus pode fazer, é acreditar que Ele ainda quer você, apesar de tudo. Porque te dar milagres, te dar aquilo que você pediu é muito pouco para Deus. Mas e o teu coração, como é que está? Existe algo que muitas vezes Deus nos deu que é precioso, mas muitas vezes é justamente isso que nos derruba, nosso livre-arbítrio. Normalmente é isso que derruba a gente, é isso que nos afasta da presença de Deus. A fé imatura é aquela fé que só vai buscar sinais. Isso é uma fé imatura. Eu só vou onde tem sinal. Eu só vou porque lá eu vou ganhar uma revelação. E eu já tive muitas vezes essa fé. Num grande momento da minha vida, de grande angústia, um problema muito grande que eu estava passando, eu fui buscar isso. Eu queria ir lá no pastor que revelava. Eu queria ouvir o fast food de Deus. E eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que Deus falou assim: vem cá, o que eu quero falar com você, você vai ouvir lá no teu quarto, de joelho no chão. E foi isso que aconteceu. Foi dentro do meu quarto, com o meu joelho no chão, que Deus me deu as minhas maiores promessas, que hoje reverberam até hoje na minha vida. Em nome de Jesus, eu creio que nessa noite aqui, se sair uma pessoa entendendo o que eu falei, eu dou glória a Deus. Porque se você quer uma transformação genuína, começa mudando o teu coração. Porque Deus não tem só apenas as migalhas que caem da mesa deles, Deus tem um banquete completo. Deus te convida a sentar na mesa. E muitas vezes a nossa imaturidade se contenta só com as migalhas que caem da mesa. Deus te diz nessa noite: vem sentar na mesa. Senta na mesa, olha o banquete que eu tenho para você. Não faça como os cachorrinhos que ficam embaixo da mesa comendo as migalhas. Eu tenho uma vida de abundância, eu tenho uma vida de prosperidade, sim, eu tenho. Mas eu quero derramar sobre a sua vida quando você tiver maturidade, para que isso não seja uma maldição na sua vida, para que isso seja bênção. Talvez hoje Deus esteja chamando pessoas que têm dons, cargos, influência, mas precisam de um reencontro com o altar do Senhor. Precisam se reencontrar. Eu tenho certeza aqui que Deus já te deu várias promessas. Eu tenho certeza que Deus já te deu dons, Deus já te deu talento. E muitas vezes você fica olhando para o passado e fala assim: quando eu fazia isso? Quando Deus, chega! Chega, até quando? Até quando? Até quando? Que nessa noite se levante pessoas aqui dispostas a ouvir a voz de Deus, a entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu entrei dentro de mim mesmo, dentro das minhas vontades, Senhor, e eu esqueci mesmo o Senhor falando ao meu ouvido, me dando sinais, eu negligenciei a Tua voz, Senhor. O arrependimento é o verdadeiro selo do poder que vem do alto. Nessa noite eu queria te convidar a você que entendeu essa palavra, quero convidar toda a igreja, se pudesse se colocar de pé nesse momento.
arrependimento que traz maturidade. Manassés precisou passar por um momento de tribulação muito grande para ter uma revelação. E Deus hoje está te dando uma oportunidade de ouvir a voz dele, de ter uma nova revelação. Não encontre o amor de Deus só na dor. Deus é amor. Eu queria desafiar você a fazer uma oração sincera para o teu Deus. Coloca a mão no teu peito e fala: Senhor, se eu tenho sido imaturo, Senhor, se eu tenho sido imaturo, se eu só venho buscar, Senhor, as tuas mãos, aquilo que você pode fazer, e eu não venho buscar a tua face, Senhor. Eu tenho me afundado nos meus pecados, eu não tenho ouvido a tua voz. Eu acho que o Senhor não tem falado comigo, mas a todo tempo eu entendi, Senhor, que o Senhor tem falado, mas eu estou tão longe, que eu não ouço mais a sua voz. Ô Espírito Santo, vem nessa noite com uma unção de arrependimento nesse lugar. Vem com uma unção de arrependimento nesse lugar, Senhor. Venha nos constranger com a tua presença nesse lugar, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, seja estabelecida a tua presença. E na tua casa, Senhor, nós temos negligenciado, Senhor, a nossa casa, Senhor, seja um lugar de adoração a Ti. Assim como Manassés teve uma revelação, voltou a governar, mas diferente, levantou novamente os altares de adoração que estavam destruídos, e estabeleceu um novo momento espiritual sobre Israel. Nessa noite, nós estabelecemos um novo momento espiritual na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Você pode declarar isso, igreja? Declara isso nessa noite. Eu declaro um novo tempo espiritual na minha vida. Eu declaro um novo momento espiritual na vida dos meus filhos. E se cumprirá aquele versículo mais: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Porque eu entendi o reino. Eu entendi o que é a tua presença, que a tua presença vale mais. Ao invés de ficar buscando migalhas sobre a sua mesa, Senhor, hoje, Senhor, como filho, eu sento na tua mesa, Senhor. Você pode erguer as suas mãos aos céus e dizer: Senhor, hoje eu ergo, Senhor, as minhas mãos aos céus, e declaro, Senhor, o teu amor por mim. Eu declaro, Senhor, eu me perdoo. Diga: Senhor, nessa noite eu sento na sua mesa, Pai. Eu sento na sua mesa como filho, tomando posse do teu sacrifício por mim nessa noite, tomando posse, Senhor, daquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz. Não para que eu tivesse uma vida espiritual medíocre, mas para que eu tivesse uma vida espiritual abundante. Nessa noite nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, e dizemos: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dar a tua melhor salva de palmas ao teu Deus? Que o seu nome seja exaltado nessa noite, Pai. Se você crê que você pode construir uma nova história, você pode construir um novo altar de adoração na sua casa, na sua família. Se de repente essa palavra te tocou e você realmente está arrependido, eu quero convidar você a se ajoelhar onde você está e dizer para o teu Deus: Deus, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, por ter negligenciado muitas vezes, Senhor, por ter vindo nesse lugar só buscar as tuas mãos, Senhor, e vir buscar a tua face, Pai. Oh, Senhor, nos traga um arrependimento sincero nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que uma unção de arrependimento venha sobre nós, Senhor. Venha sobre nós, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ter uma revelação tão profunda, Pai. Tão profunda, Pai. Que as suas bênçãos, Senhor, nós não vamos precisar nem pedir, elas nos seguirão. Porque essa é a tua promessa, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite.
Venha derramar o teu bálsamo de arrependimento nessa noite, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, porque muitas vezes trocamos a tua presença por qualquer outra coisa. Oh Deus, tem misericórdia de nós, oh Pai. Não afasta de nós a tua presença, Pai. Não afasta de nós a tua presença, Senhor. Não afasta de nós tua presença, tua presença, tua presença, Senhor, tua presença. Oh, abaixeira cantarabararás. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Declara, igreja, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou. Vamos declarar isso mais uma vez. Eu vou construir a minha vida em ti, Senhor. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu serei fortalecido. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os nossos olhos nessa noite, Deus. O amor que vai, tu és santo. Exalte a Ele, igreja. Santo, és incomparável. Abre os nossos olhos, abre os meus olhos, Senhor. Mostra o amor que faz. Quero ouvir a voz da igreja, eu vou construir. E eu vou. Faça um pacto com o teu Deus essa noite. Declare isso com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração. Diga, eu vou confiar somente em ti, Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. Diga, eu vou confiar somente em ti, Senhor. Eu não serei abalado. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração. Só as vozes declarando santo. Tu és santo, Senhor. Santo. Nos traga uma nova revelação de quem tu és nessa noite, Senhor. Mostra, se enche do amor que faz.
Queria chamar os pastores para virem aqui na frente. Nós vamos te abençoar nessa noite. Nós vamos declarar uma nova revelação nessa noite sobre a sua vida. Mas nada vai adiantar se você não tomar posse dessa palavra, de você realmente entender, porque senão será só mais um culto na tua vida. Como tantas terça-feiras, talvez você viu, ou tantos outros lugares que você foi, mas hoje pode ser um divisor na sua vida. Se você crer de todo o teu coração, nós vamos te abençoar. Nós vamos declarar uma nova revelação sobre a sua vida, uma unção de arrependimento sincero sobre a tua vida, uma unção de amadurecimento, nós vamos declarar sobre a tua vida. Então, como um passo de fé nesse momento, sai do teu lugar, declarando isso: Senhor, a partir de hoje, eu tomo uma nova postura. Pode sair do teu lugar, pode vir, os pastores vão te abençoar, vão declarar sobre a sua vida, vão lançar sobre a sua vida uma palavra de bênção, vão trazer uma palavra profética sobre a sua vida. Tome posse nessa noite. pastores, vamos ungindo, vai passando para a próxima pessoa, para que nós possamos prosseguir, em nome de Jesus. Você que já recebeu sua oração, levanta seu pedido aí no seu lugar. Você que está na fila, fique em fé, orando, fique em espírito de oração e declarando: meu Deus, eu quero me arrepender, Deus, eu quero vivenciar do que o Manassés vivenciou. Eu quero, Deus, experimentar, Deus, a vida e a abundância que o Senhor tem para mim, Deus, em nome de Jesus.
decisões erradas, Deus. Eu quero experimentar, Deus, a bênção de Deus sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, em nome de Jesus. Cadê a voz da igreja? Quero te ouvir, cadê? Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Levanta só o seu pedido aí, fala aí, vai. Eu vou construir, Deus. Eu vou construir, Deus, a minha vida em Ti. Eu vou construir a minha vida, o meu futuro, Deus, vai ser baseado nos Teus princípios. Ah, Deus, hoje eu me alinho com os céus, eu me alinho com a Tua vontade, Deus. Eu hei de viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por essa palavra, obrigado pela Sua verdade. Obrigado, Deus, porque nós aprendemos hoje, Deus, que quando a gente se arrepende, Deus, o Senhor muda a nossa sorte, o Senhor muda o nosso propósito, o Senhor muda o nosso desígnio, Deus, o Senhor muda a nossa direção. E eu creio, Deus, que por conta dessas atitudes que foram tomadas hoje aqui no altar, Deus, mudanças começam a acontecer, transformações começam a acontecer, famílias estão sendo transformadas, realidades estão sendo mudadas, porque hoje nós aprendemos esse princípio, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Deus, obrigado, Deus, por esse sentimento de arrependimento. Nós queremos nos aprofundar nesses dias, nessa mensagem do arrependimento, que assim como o Senhor fez na vida de tantas pessoas, fez na vida de Manassés, Deus, o Senhor faça e sare a nossa terra, em nome de Jesus, amém? Vai dar uma salva de palmas para Jesus nesse momento agora, graças a Deus, aleluia, Deus é muito bom, amém? Tem uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês. Eu começo por qual? É uma ruim que se torna uma boa. Terça-feira que vem, a gente não vai ter culto da fé. É uma má notícia, não é verdade? É uma má notícia. Porque nós não teremos culto terça. Todos os nossos esforços eram voltados para estarmos aqui juntos na quarta. Então ele vai ter culto na quarta. Vai ser o culto de arrependimento. Um culto que vai ser uma entrega de jejum, que nós podemos ver ali, eu vou ler com vocês. Então olha só o que vai acontecer. Domingo agora nós teremos os dois cultos. Vamos continuar falando sobre arrependimento. Na terça-feira, onde que nós não teremos culto, para que todo mundo não precise vir para a igreja vários dias na semana, vem apenas um dia só, num dia muito especial, que eu vou pular ali, que é o domingo, dia 1/10. Domingo 1/10 é o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do arrependimento. É o dia onde que igrejas do mundo inteiro estarão no mesmo espírito, pedindo para que Deus venha e sare essa nação, sare a nossa cidade, em nome de Jesus. Hoje, por exemplo, ontem eu estava aqui na minha sala, chegou duas pessoas, chegou um pai e um filho, o filho deve ter uns 6 anos de idade. Ele chegou e falou: Rafa, tu não sabe o que aconteceu comigo? Eu falei: o que aconteceu? Acabei de quase ser assaltado na Avenida Brasil. Estava num carro, deram 2 tiros no lado do motorista, ele tinha um carro blindado. Essa foi a salvação dele. E ele chegou, a primeira pessoa que ele encontrou fui eu aqui na igreja, e veio contar esse livramento que Deus deu para ele. O sentimento que vem no nosso coração é a gente pensar: gente, Rio de Janeiro não tem jeito. Rio de Janeiro não tem como dar, é difícil demais, é muito complicado. Só existe um jeito de Deus mudar essa nação. Com todo respeito aos políticos, com todo respeito às diversas autoridades, só tem um jeito: é Deus sarando essa nação.
é Deus sarando o Rio de Janeiro, é a gente se humilhando e buscando, e isso é um papel da igreja. Não é um papel que o traficante vai se converter, que o fulano, não. A igreja se corrompeu, a igreja se distanciou de Deus. Nós devemos estar no lugar de arrependimento, a gente saiu desse lugar, mas eu creio que Deus tem mandado uma palavra para a gente voltar para esse lugar de arrependimento. Então, quarta-feira, 18 horas, nós estaremos aqui na igreja, clamando para que Deus venha e nos arrepender de todo tipo de pecado, para que nós possamos então prosseguir. A igreja tem falhado na sua missão, e nós queremos juntos com vocês, estarmos aqui realmente crendo que algo sobrenatural vai estar acontecendo. A Bíblia ela é marcada por momentos assim como Manassés, muitos outros reis tiveram momentos de arrependimento, e a sorte da nação foi mudada por conta de arrependimento. Então essa é a nossa estratégia. E para ser mais forte esse culto, nós estaremos de jejum, então, de terça-feira da semana que vem, de 10 da noite, entregaremos juntos aqui na igreja ao final do culto da quarta-feira, 1/10, às 22 horas, nós entregaremos o nosso jejum. Tá combinado então? Então terça-feira, ninguém vem para cá, vem todo mundo na quarta-feira, a partir de 18 horas, e nós passaremos esse tempo nos arrependendo, limpando o nosso coração, nos derramando diante do Senhor, para que realmente novas oportunidades sejam dadas para esse povo maravilhoso. Jejum é de 22 horas até 22 horas, tá? De 10 da noite, de terça até 10 da noite, de quarta-feira, tá bom? A gente vai passar todas as informações, tem vídeos, nós temos uma série de informações que vamos passando e vamos massificando ainda, e vamos falar isso nos cultos de final de semana também, amém? Posso orar por você, abençoando sua vida? Quem foi abençoado por essa palavra aí? Palavra boa, né? Deus abençoe Léo, glória a Deus pela vida dele, em nome de Jesus. Muitas coisas nós não arrependemos, nós não estamos aqui clamando, e a chave está em arrependimento. Glória a Deus por isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar muita paz, vai experimentar paz de Deus, vai experimentar paz com Deus e paz com os homens. Nessa semana, o inimigo pode até tentar chegar perto de você, mas você também está blindado, amém? Você está blindado, o sangue de Jesus cobre você, cobre sua casa, cobre seus bens, cobre aqueles que você ama. Você não tem ideia do poder das tuas orações e do teu posicionamento diante do altar. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você se arrependeu nessa noite, você experimentou essa restauração do Senhor. Como é que vai ser a sua colheita? Pode ser mais forte. Como será a sua colheita? Aleluia, eu abençoo você para isso então. Deus abençoe você, eu abençoo você. Vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Eu vou